Em meio ao bombardeio diário de notícias e informações, ainda nos sentimos perdidos sobre o que realmente está acontecendo no mundo. Por mais que os noticiários tentem nos atualizar, eles oferecem apenas fragmentos da história. O que está por trás dessas peças? O que conecta os eventos que nos afetam e parecem tão confusos? O segredo pode estar em um lugar que você nunca imaginou. A Bíblia contém respostas que podem trazer clareza para os mistérios do mundo. Um dos maiores enigmas bíblicos que pode nos ajudar a compreender melhor nosso tempo é a profecia das 70 semanas do profeta Daniel. Este é um dos mistérios mais complexos e debatidos das Escrituras, desafiando estudiosos ao longo dos séculos por sua natureza enigmática e pela dificuldade em encontrar consenso. Compreender essa profecia pode revelar detalhes profundos sobre os planos divinos. Daniel, capítulo 9, representa um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Nele, Deus revela o futuro com clareza surpreendente. As previsões feitas ali continuam se cumprindo até hoje. Se você observar atentamente, verá que as peças estão se encaixando progressivamente. Imagine Daniel com vida repleta de desafios e experiências, já em idade avançada, dedicando-se cada vez mais ao estudo da palavra divina, buscando compreender o que Deus ainda tinha a revelar. Mesmo após décadas vivendo como cativo, ele nunca deixou de buscar sabedoria divina. Em Daniel capítulo 9, vemos que ele estudava as profecias de Jeremias, demonstrando que mesmo idoso continuava se aprofundando no entendimento do que Deus havia dito e como isso impactaria o futuro de seu povo. A idade não impediu Daniel de continuar aprendendo, pois ele sabia que ainda havia muito a compreender sobre o plano divino. Sua história nos ensina uma lição simples, mas poderosa. Nunca é tarde demais para aprender. Nunca estamos velhos demais para nos aprofundar na palavra de Deus. O cenário ao redor de Daniel estava em ebulição. O Império Babilônico havia caído. O rei Belsazar, que parecia invencível, foi derrubado e agora o Império Persa dominava. Daniel estava em terra estrangeira, distante de casa, sem saber o que o futuro reservava. Ele se perguntava: o que isso significa para meu povo? É o fim? A liberdade chegará? Em vez de se apressar em buscar respostas nos poderosos da época, ele escolheu o caminho da oração. Foi até Deus e pediu: Senhor, mostra-me o que vem a seguir. Às vezes ficamos tão perdidos e ansiosos para saber o que acontecerá que esquecemos de primeiro parar e buscar a direção certa, de ouvir aquilo que Deus já nos disse antes de correr atrás de novas respostas. Daniel sabia que mesmo sem o Novo Testamento, tinha algo precioso em mãos. A palavra que Deus já havia dado aos profetas. Ele não possuía a Bíblia completa, mas estava tão focado em entender o que já havia sido revelado que encontrou forças para enfrentar todos os desafios. Daniel estava lendo as palavras de Jeremias com o coração batendo mais forte, pois percebeu que o cativeiro de 70 anos do povo judeu na Babilônia estava prestes a acabar. Eles estavam no exílio há quase 67 anos. Ele sabia que o momento estava chegando, que o fim daquela espera estava próximo. Mas o que não esperava era que o retorno não era apenas questão de tempo. Havia uma condição, e essa condição não era simples. Não era algo que ele poderia simplesmente esperar acontecer. Deus dizia: se vocês me buscarem de todo o coração, eu os encontrarei. A promessa de retorno estava ligada a algo profundo, muito mais importante que o simples fato de voltar para Jerusalém. Era sobre o coração, o arrependimento, a vontade de verdadeiramente se reconectar com o propósito maior. Imagine a cena. A promessa de Deus estava perto de se cumprir, mas ninguém estava orando. Todo o povo havia esquecido da promessa. E pior, ninguém estava clamando a Deus. O que Daniel fez? Não ficou parado esperando que outros tomassem atitude. Ele decidiu orar. Mas não foi qualquer oração. Ele fez algo radical. Despediu-se das roupas de primeiro-ministro e se vestiu de saco e cinzas. Humilhou-se diante de Deus, deixou de comer e entregou-se totalmente à oração. Começou sua oração com adoração a Deus, reconhecendo sua soberania, como se estivesse dizendo: eu sei que tu és fiel, tu és soberano, tu és bom. Gabriel, anjo de Deus, veio até ele e revelou que Deus já havia respondido à sua oração. Quando Daniel começou a orar, Deus enviou Gabriel para dizer que estava ouvindo e que algo grande estava prestes a acontecer.
Eu quero saber até onde esta mensagem está chegando. Deixe nos comentários o nome de sua cidade para sabermos onde a palavra de Deus está sendo compartilhada através deste canal. Muitas vezes, na correria do dia a dia, nos sentimos como se nossas orações não tivessem poder, como se ninguém estivesse ouvindo. Mas Daniel nos ensina que mesmo quando parece que estamos sozinhos, nossa oração pode mudar tudo. Não importa se você está em um momento difícil ou se o mundo ao seu redor parece indiferente. Se você decidir orar com o coração verdadeiramente voltado para Deus, suas promessas se cumprirão. O mais surpreendente é que quando você ora de forma verdadeira, com todo o seu ser, é como se o céu começasse a responder antes mesmo de você terminar. Gabriel disse a Daniel: "Quando você começou a orar, Deus me enviou para te responder." Isso não é apenas sobre um homem orando, é sobre como Deus se move quando alguém decide buscar sua face. Às vezes, como Daniel, oramos e esperamos respostas instantâneas, mas a resposta que Deus nos dá não é o que esperamos. Imagine que, em vez de algo imediato, a resposta de Deus para Daniel foi: 70 semanas foram determinadas para o povo de Israel. O mais fascinante dessa mensagem é como ele divide esse tempo. Fala de 3 etapas muito específicas: 7 semanas, depois mais 62 semanas, e por fim, uma última semana. Como se estivesse dizendo: preste atenção, porque cada pedaço desse tempo tem um significado profundo e essencial. Acredite, não é só um monte de números. Cada um desses períodos tem papel decisivo na história do povo de Israel e no plano divino. Mas aí vem a pergunta que todos fazem: quem são esses personagens misteriosos que surgem nessa profecia de Daniel? O ungido descrito como um príncipe, quem será ele? E o outro príncipe, aquele que lidera o povo que vai destruir a cidade e o templo? Eles não são apenas figuras históricas, mas representam movimentos que moldarão os destinos do povo de Israel. A profecia, em seu núcleo, inicia com uma visão poderosa da restauração de Jerusalém, trazendo consigo uma promessa de renovação para o povo de Israel. Mas essa restauração não é o fim da história, muito pelo contrário. Juntamente com essa esperança, Gabriel também revela que nova destruição acontecerá. Sim, há uma sombra de tragédia e dor que ainda paira sobre a cidade, trazendo consigo a previsão de tempos difíceis e desolação. Mas não se engane, esse não é um desfecho triste, pois a profecia também aponta para a futura glória e restauração, onde Deus tem plano claro para redimir tudo o que foi perdido. Ao longo dessas 70 semanas, há 6 aspectos essenciais que devem se cumprir, e cada um deles é uma chave para entender o que realmente está acontecendo no coração de Deus para seu povo. Primeiro, a cessação da transgressão é como uma chamada de despertamento. A transgressão do povo seria finalmente interrompida. Em seguida, o fim do pecado é uma promessa de liberdade, momento em que as correntes do pecado seriam quebradas. A expiação da iniquidade nos leva a um profundo significado de perdão e purificação, momento de reconciliação divina. Então há a implementação da justiça eterna, que não é apenas solução temporária, mas restabelecimento completo da ordem divina. O selamento da visão e da profecia é o reconhecimento de que tudo o que foi prometido será cumprido sem falhas. Finalmente, a unção do Santíssimo, referência ao momento glorioso em que o mais alto seria consagrado para a obra final de redenção. A questão que muitos fazem é: por que 70 semanas? A expressão original Shabuah. Muitos acreditam que faz referência direta aos 70 anos de exílio que o povo de Israel enfrentou. Em conexão profunda, esses 70 anos de sofrimento e aprendizado seriam multiplicados por 7, seguindo o padrão bíblico de cumprimento de promessas, como pode ser visto em Levítico capítulo 26. Independentemente da interpretação, a grande maioria dos estudiosos bíblicos concorda que as 70 semanas não se referem a semanas de dias, mas a semanas de anos, como explicado em Levítico 25:8. Essa revelação nos leva a entender que o período de 70 semanas corresponde, na verdade, a 490 anos, 77. Me diga nos comentários, qual aspecto dessa profecia mais chama sua atenção? Deixe sua reflexão para edificarmos uns aos outros através do estudo da palavra. A profecia das 70 semanas de Daniel
É um dos tópicos mais intrigantes e controversos nas discussões sobre os últimos tempos. Com tantas interpretações diferentes, seria praticamente impossível abordar todas as visões em um único conteúdo. Por isso, o foco será nas interpretações mais relevantes dentro do cristianismo, aquelas que geraram discussões e visões contrastantes sobre o futuro. Se você já se perguntou, por exemplo, o que significa a 70ª semana, é nesse ponto que os debates se intensificam. Para alguns, é como se o relógio tivesse parado e o mundo estivesse em pausa, aguardando a próxima grande revelação. Para outros, tudo já aconteceu. A visão futurista acredita que as 70 semanas de Daniel ainda não foram cumpridas totalmente e que a maior parte delas se refere a eventos futuros. De acordo com essa interpretação, as 69 primeiras semanas, 483 anos, já se cumpriram até a época de Jesus Cristo, mas a última semana ainda está por vir. Essa última semana é vista como o período de 7 anos que acontecerá no futuro e será marcado pela grande tribulação, tempo de dificuldades e perseguições para o povo de Deus até o retorno de Cristo. Por outro lado, a interpretação preterista acredita que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram no passado, mais especificamente entre a época de Jesus e a destruição de Jerusalém em 70 d.C. Na visão preterista, a profecia não está falando de eventos futuros, mas sim de eventos que ocorreram no primeiro século, como a destruição do templo em Jerusalém, o fim da antiga aliança e a consolidação da nova aliança em Cristo. Por fim, a interpretação simbólica é uma abordagem que vê as 70 semanas não como período de tempo literal, mas como símbolo que representa a história da Igreja e da humanidade de forma mais ampla. Para os amilenistas, as 70 semanas de Daniel são símbolo dos tempos que se estendem desde a primeira vinda de Cristo até seu retorno, em processo contínuo de redenção e julgamento. Quando o assunto são as 70 semanas de Daniel e suas divisões, é verdade que muitas tentativas foram feitas para decifrar a cronologia desse período. Mas até hoje, nenhuma dessas tentativas trouxe resposta completamente definitiva. Isso acontece porque em todas as interpretações as datas simplesmente não se encaixam com a precisão que gostaríamos. Ou seja, não importa como se interprete a profecia, as datas continuam aproximadas, mas não exatas. Existem duas principais formas de interpretar as 70 semanas: literal e simbólica. Na interpretação literal, os 490 anos são vistos como período de tempo real. No entanto, surgem dificuldades ao tentar ajustar esse período às datas históricas, como os decretos de Ciro ou Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. Já a interpretação simbólica vê as 70 semanas não como período literal de 490 anos, mas como representação simbólica de tempos significativos na história do povo de Israel. O número 7 tem grande importância na Bíblia, representando completude e perfeição, o que faz com que esse período tenha significado mais apocalíptico e menos focado em datas exatas. A profecia das 70 semanas é um dos textos mais desafiadores da Bíblia, e para compreendê-la, é essencial manter atitude de humildade e respeito pelas diferentes interpretações. Ao contrário do que muitos pensam, as divergências não apontam falhas no texto sagrado, mas nossas limitações ao tentar decifrá-lo. Deus, com sua sabedoria infinita, escolheu nos revelar certos mistérios de maneira mais profunda e simbólica, desafiando nossa compreensão. Mas o mais importante é focarmos no cumprimento central dessa profecia, a obra redentora do Messias. Esse é o ponto crucial que devemos valorizar. Deus, ao longo dessa profecia, não só revela tempo de restaurar Israel, mas também ação de transformação profunda. Ele não está só perdoando os pecados de seu povo. Ele quer arrancar o poder do pecado de dentro deles. Quer restaurar a justiça e fazer com que seu povo seja realmente livre. Isso vai muito além de simples limpeza de erros. Deus está dizendo: eu não quero que vocês voltem à velha vida de antes. Eu quero que vocês vivam de forma justa, em plenitude. Quando isso se torna real em nosso coração, percebemos quão grande é o amor de Deus por nós. Ele não quer só te perdoar. Ele quer transformar sua vida, transformar seu ser por completo.
A transformação não acontece do dia para a noite, mas a boa notícia é que Deus sabe o que está fazendo. Mesmo quando a resposta parece distante, mesmo quando a promessa parece levar uma eternidade, Ele está trabalhando para te fazer mais forte, mais sábio, mais alinhado com seu propósito. Olhe para a história de Daniel como lembrança de que, apesar da demora, Deus nunca perdeu o controle. Ele está com você no seu momento, trabalhando nos bastidores. Ele não se esqueceu de você. Deixe nos comentários o nome de sua cidade para sabermos até onde esta mensagem está chegando. Queremos ver como a palavra de Deus está se espalhando através deste canal.